Olá, pessoal, sou a professora Marília Cunha e hoje a gente vai falar do temido, do esperado da discursiva, que é um negócio que vocês têm muito medo, gera muita ansiedade. E hoje a gente vai dar uma pincelada geral, a gente vai falar bastante ao longo de muitas aulas. Eu quero que a gente construa esse curso juntos, que a gente vá vendo quais são as dificuldades, quais são as angústias, e a gente vai construindo essas aulas. Hoje a gente vai dar uma pincelada geral, mas eu acho que é o conteúdo que você mais tem que gastar tempo. Por quê? Porque é o que derruba muita gente, o que faz diferença. Às vezes a prova vale 100, a discursiva vale 50. Você gabaritou a objetiva, na discursiva você vai mal, você tá ferrado. É o que acontece com a maioria das pessoas. Se você aprende a fazer discursiva, você tá na frente de 90% das pessoas. É muito importante. E hoje, o que a gente tem que entender? É a primeira coisa. Que às vezes vocês ficam muito preocupados com estrutura, com linha. Ai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço introdução? Como é que eu faço desenvolvimento? E acho que isso acaba atrapalhando. O tipo. Óbvio que você tem que saber qual vai ser o tipo, a estrutura e tal. Mas o que você tem que se preocupar é em responder a questão. Certo? Por exemplo, o meu é peça técnica. O meu é estudo de caso. Só que mesmo que você não saiba a estrutura, eu não testei, não treinei tanto, a banca vai te dar algumas dicas. E é sobre isso que eu quero tratar hoje aqui. O quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui, a gente vai entender do que eu tô falando. A banca vai te dar uma pista do que ela quer que você responda. Seja estudo de caso, seja peça técnica, seja só uma dissertativa mesmo, a banca vai te dar algumas dicas. Por exemplo, a gente tem uma discursiva aqui. Esse aqui, a questão das linhas. Você vai ver no edital qual que é o mínimo de linhas, qual que é o máximo. Ah, professora, então o mínimo é 50. Se eu fizer 50, eu tô dentro, não vou ser eliminado. Se eu fizer 49, eu tô eliminado. Ah, eu vou perder ponto se eu fizer só 50? Não. Mas a questão é, você tem que cumprir todos os requisitos que a banca está esperando no número de linhas mínimo. Aí, se é possível ou não, vai da sua desenvoltura. Mas o importante é, você tem que fazer o mínimo de linhas. Eu, especificamente, Marília, faço o máximo de linhas, mas porque eu sou, assim, falo bastante. Mas não significa que se você fizer 50 linhas vai ser uma redação ruim. Você só tem que, é questão de treino, questão de ser objetivo, questão de ser conciso. Esse aqui foi uma discursiva em que foi bem exagerado, pediu 150 linhas. Geralmente é no máximo 30 ali. Tem discursiva até que é 15, 10. Beleza. A gente olhou uma discursiva aqui e ele te deu o caminho. Ele quer que você fale sobre 4 tópicos aqui. Os 4 tópicos são 4 tópicos, pelo menos eu vou fazer o quê? Um parágrafo de cada tópico. Só que, para eu fazer um parágrafo de cada tópico, eu tenho que saber o conteúdo. Para saber o conteúdo, a gente vai ter uma aula só de encher linguiça. Porque tem que saber. Mas assim, você tem que saber os conteúdos. Aqui não é um curso voltado para conteúdo. Na última aula, depois que vocês tiverem aprendido tudo sobre a estrutura, sobre como fazer, eu vou fazer assim uma aula só para como encher linguiça. Porque me ajudou bastante. E a gente tem que saber. Porque às vezes, mesmo que a gente estude bastante, a gente não sabe todo o conteúdo e às vezes a gente não sabe mesmo. E aí é a hora de saber encher linguiça. E na arquivologia é até relativamente fácil de encher linguiça. Então, beleza, eu tenho que estar preocupada em responder a questão. Se a banca me direcionou 4 elementos aqui, eu quero o conceito, o objetivo, o instrumento e a relação. Eu vou conceituar cada coisa, em cada parágrafo, sobre cada elemento. Vou dar exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? De início. Conceituar. Eu tenho que conceituar tudo. Eu tenho que dar exemplos. E eu tenho que, de alguma forma, fazer o quê? Um embasamento teórico. Teórico ou, dependendo da situação, legal, né? E às vezes dá de fazer as duas coisas. Por exemplo, aqui, no conceito de gestão de documentos, eu posso falar o conceito da 8.159 e posso usar um conceito também, por exemplo, da Marilena Leite Paz. Aí,
Como é que eu cito bibliografia? Calma que eu tô só pincelando aqui, a gente vai fazer coisa por coisa. É uma aula mais geral. Como é que eu vou citar? Eu não lembro qual que é o livro, eu não lembro qual que é a página. Você fala assim, conforme aborda Mariana Leite Paz. Não precisa dar muito detalhe. Beleza. Aqui a gente viu uma discursiva que ela pontuava, né? 1, 2, 3, 4. Eu quero 4 tópicos. E nesse caso aqui, em que é só redija um texto sobre uma situação. No caso, que nem nenhuma situação. Sobre os requisitos necessários para que a digitalização atinja um resultado efetivo. Aí aqui, nesse caso, em que a banca não pontuou exatamente o que ela quer, eu tenho que estar mais preocupado com a estrutura. Por quê? Porque aqui eu vou ter que produzir. Se eu tenho 4 requisitos necessários, eu vou ter que desenvolver em 2, 3 parágrafos esses 4 requisitos necessários e depois vou fazer uma conclusão que pode ser uma sugestão. Então, eu vou ter que introduzir. E a conclusão pode ser uma sugestão para a área. Pode ser também uma alternativa dentro do conteúdo. Então, passamos por 2 tipos de discursiva ali. Uma em que a banca cita exatamente o que ela quer, 4 pontos, e aqui ela deixa mais em aberto. E nesse caso aqui, é mais importante, sim, eu estar preocupado com estrutura, porque aqui eu vou ter que fazer uma introdução. Nesse caso, falar sobre função dos arquivos, como eu faria, né? Falar sobre a função dos arquivos, que é dar acesso às informações. Por meio, a digitalização é um instrumento disso. Aí para que a digitalização seja efetiva, precisa de 4 requisitos. Eu vou fazer a estrutura de os parágrafos com os requisitos, depois eu vou concluir. Uma sugestão, como a digitalização pode ser mais efetiva, como que ela funciona. Isso seria a conclusão. Beleza? Aqui, a gente viu 2 discursivas que são dissertativas. Agora aqui, é um estudo de caso. O estudo de caso, qual que é a característica do estudo de caso? É uma situação em que, de acordo com o seu conhecimento técnico, você vai resolver, né, no seu texto, só que você não vai resolver de qualquer jeito, tem que resolver com embasamento teórico. Nesse caso, esse estudo de caso aqui, ele pediu de acordo com uma resolução do CONARC. A resolução de documentos danificados por água. Então, ele quer um embasamento bem específico. Aí, no caso de um estudo de caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como se eu estivesse apresentando a situação para o examinador. Então, vou fazer uma apresentação geral. O que isso significa? No primeiro enunciado, ele pede, descreva 2 procedimentos não recomendados para resgate de acervos arquivísticos danificados por água. Aí, antes de eu falar, 2 procedimentos que não são recomendados para documentos que foram danificados por água, eu tenho que apresentar a situação. Então, em vez de eu fazer a introdução assim, a preservação de documentos é importante, não, eu vou introduzir a situação. Seria diferente no anterior, né, que a gente introduzir ali o que é digitalização. Não, aqui eu vou introduzir a situação apresentada, porque é um estudo de caso, é uma aplicação na prática. Então, eu faria como? Eu vou apresentar a situação para o examinador. Vou falar assim, então, no caso de documento danificado por água, na situação em que o documento foi danificado por água, aí sim, eu apresentei, então, a situação o documento foi danificado por água. Então, no caso de o Tribunal Regional do Trabalho ser danificado, o acervo ser danificado por água, não são recomendados tais e tais procedimentos. É assim que eu vou fazer. Beleza. A gente vai fazer uma aula sobre cada tipo, só para dar aquela pincelada, que vocês são... geralmente o pessoal não vê até o final, né? Não vê as aulas do curso até o final, até para uma questão de tempo, né? Agora, eu vou mostrar aqui o quê? Vou mostrar uma redação minha, em que eu tirei nota máxima, pra vocês verem também que não é um bicho de cabeças. E vou mostrar também um padrão da banca. Esse aqui é uma dissertativa em que a banca deu o caminho. Então, esse tipo aqui é mais fácil de fazer, se você souber, porque não fica tão amplo. Mas na correção,
se você não falar exatamente conforme a banca quer, é mais difícil de conseguir o ponto, porque ela já está dando exatamente o caminho aqui. Naquele outro, por exemplo, que a gente fez na digitalização, era bem amplo, então dá de no recurso, mesmo que não esteja exatamente no padrão, de conseguir majorar essa nota. Então a banca falou sobre a política, né, de gestão documental e pediu para explicar cada uma desses elementos aqui do diagnóstico. Então é uma discursiva tranquila, mas que a pessoa pode se estabanar aí. A primeira coisa, se a banca tá falando que explique, e querendo ou não, a banca sempre pede que explique ali. A maioria das vezes eu vou conceituar. Então eu tenho que conceituar. Vou conceituar o quê? Então eu vou conceituar levantamento preliminar, de alguma forma conceituar ou caracterizar a análise das funções, a identificação das exigências, a avaliação de sistemas. E eu tenho que exemplificar. Isso você tem que ficar na sua cabeça sobre qualquer discursiva. Eu vou conceituar e eu vou exemplificar, porque ali eu consegui pelo menos alguma nota. Nenhuma banca vai tirar ponto ou vai achar que você não correspondeu se você não conceituou, não exemplificou. Beleza? Agora eu vou mostrar o padrão da banca, antes da gente ver como é que foi a minha resposta. Então, qual foi o padrão da banca? Foi que você tinha aqui, ó, conceituar, esclarecer o que era o levantamento, esclarecer o que era a análise, esclarecer o que eram as exigências, esclarecer o que era a avaliação. E apresentar o conceito, apresentar o conceito, apresentar o conceito, apresentar o conceito e dar um exemplo. O que eu falei aqui. E assim que a maioria das bancas vão fazer. Você tem que, de alguma forma, conceituar e exemplificar. Isso é muito importante. Agora aqui, eu vou mostrar a minha resposta. Bom, você vê que, gramaticalmente falando, no sentido de estrutura, ó, esse parágrafo aqui está até muito grande, mas eu tirei nota máxima. Então, o mais importante, de fato, na discursiva de arquivologia é você se ater ao conteúdo. Vamos ver agora como eu escrevi. Que não é um bicho de sete cabeças tirar a nota máxima. Ó, ele pediu pra gente conceitar o levantamento preliminar, as informações que são levantadas, a análise das funções, a análise das espécies, das tipologias, a identificação das exigências e os sistemas. E é isso que você tem que fazer. Às vezes você ficou muito preocupado em introduzir estrutura no geral. E o mais importante é se ater realmente ao que está pedindo. E foi assim que eu fiz. Ó, o levantamento preliminar corresponde às informações iniciais que possibilitam o entendimento do contexto da instituição. Eu esclareci o que era. E exemplifiquei. Nessa etapa são levantadas informações sobre legislação, normas internas, quantitativo documental, recursos humanos e financeiros materiais. Pronto. Disponíveis. Até exagerei, né? Na exemplificação. Pronto. Conceituei e exemplifiquei. Ó. Aqui. Conceito e exemplos. Um outro. A análise das funções das atividades envolvidas refere-se ao conhecimento da natureza institucional, suas atividades meio e fim. Ó. Aqui é o conceito. E envolve a análise das espécies, tipologias, história, documentos constitutivos, o volume documental, os suportes utilizados, setores. E ele pediu, acho que um exemplo de cada, né? Ali no padrão, nem lembro. Falei bastante. Isso eu acho que ajudou. E exemplifiquei. Olha como, que estrutura tranquila. De novo, ó, sobre a identificação das exigências. Refere-se a elementos necessários a fim de que o documento cumpra a sua função e mantenha a sua relação orgânica. Logo, analisa os metadados, instrumentos, exemplo, e que tal o conceito. Olha que texto tranquilo. Conceituei, exemplifiquei. Conceituei, exemplifiquei. Conceituei, exemplifiquei. Você vai imaginar que o último é a mesma coisa. É necessário avaliar os sistemas existentes, para que seja possível observar se cumpre os requisitos necessários. Eu tô até aqui, ó. Conforme o EARC é o MOREC juiz. Aqui é o quê? É o conceito. Função, né?
Às vezes eu não sei conceituar, professora, mas fala para que serve. É uma forma ali. No padrão de resposta eu tava esclareça. E esse eu tô esclarecendo aqui, é o quê? Ele avalia os requisitos necessários de acordo com a Câmara de Juiz. Pronto. Aí, deve-se analisar se há sistemas informatizados, seus aspectos teóricos ou cumprimento da legislação, que é o exemplo. Aí, o que eu quero que você observe? Você viu que no padrão de resposta não estava falando quais eram os exemplos? Não está falando qual era o conceito? Está só falando conceitue e exemplifique? Porque, geralmente, a pessoa que vai corrigir essa redação é uma pessoa de português que está ali com um padrão de resposta de arquivologia. Então, você tem que estar mais preocupado em demonstrar seu conhecimento de alguma forma do que se exatamente corretinho. Por quê? Isso você consegue no recurso depois. Por quê? Quem vai corrigir não tem esse conhecimento técnico sobre a área. Então, se eu conceituei e exemplifiquei, tá feito. A pessoa não considerou, depois no recurso é mais fácil de conseguir. Aí vamos supor que eu fiz uma introdução perfeita aqui, fiz os parágrafos perfeitos aqui, ó. Vamos supor que aqui, aqui, por exemplo, tinha que ter um parágrafo. Mas não conceituei, não exemplifiquei. Não conseguiria nota máxima. Essa aqui foi uma questão que eu consegui nota máxima. Ficou com esse parágrafo aqui gigante. E foi faltando aqui, agora que eu vi. Foi faltando esse acento aí. Entendeu mais ou menos? Beleza? Aqui, dessa pincelada geral, vamos construir esse curso a várias mãos. Mandem pra mim suas dúvidas, o que vocês querem que a gente aborde aqui nesse curso. E é isso. Por hoje é isso. Até mais. Vai dar certo. Discursiva não é bicho de 7 cabeças. E quando vocês ficarem bons em discursiva, acabou. Aí, o seu limite. Tchau, tchau.